querido aluno e aluna, professor Chicão, professor de Física. Mais uma vez estamos aqui para um vídeo e hoje vamos tratar de um assunto importantíssimo que é a parte de decomposição vetorial. Vocês sabem que vetor é um conteúdo de extrema importância na física. Vocês vão precisar tanto na primeira série, como na terceira série, na parte de eletricidade, na hora que a gente for estudar a parte de dinâmica. Em muitos casos a gente vai precisar decompor vetor. Então, sem delongas, vamos começar a nossa aula. Mas antes, já cai de voador aí no like, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos, tá bom? Vamos lá, então. O que seria a decomposição vetorial, meus amigos e amigas? Decompor um vetor nada mais é do que você obter as componentes que vão dar origem a esse vetor, porque todo vetor ele é obtido a partir de duas outras componentes. É a soma vetorial de duas outras componentes que chamamos de componentes vetorial. Essas componentes são perpendiculares entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre si. Bom, galera, então vamos fazer o seguinte. Ó, eu estou ilustrando aqui, eu coloquei um vetor hipotético V, né? Aqui esse vetor, em relação à horizontal, ele tem uma certa inclinação que eu estou chamando de θ. O que eu quero é, a partir do vetor, obter as suas componentes. Como é que eu vou fazer? As componentes são componentes ortogonais ou perpendiculares. Elas partem de dois eixos. Então, você, a partir da origem do vetor, vai traçar os eixos perpendiculares. Eu vou colocar aqui na vertical esse eixo. Eu vou chamá-lo de eixo Y. E aqui na horizontal, vou colocar o eixo X. Então, a primeira coisa, a partir da origem do vetor, você traça as componentes, ou os eixos perpendiculares. A partir daqui é que a mágica vai acontecer. Você vai obter as componentes perpendiculares, ou seja, a partir da extremidade, você vai passar linhas paralelas pontilhadas aos dois eixos. Então, aqui ó, eu vou passar uma reta paralela ao eixo Y até tocar o eixo X. Ó. Isso é uma linha imaginária, eu vou pontilhar. E também vou passar outra paralela ao eixo X, ó, até tocar o eixo Y. Feito isso, para obter as componentes é fácil. Cada componente vai estar em um dos eixos. Você vai agora ligar da origem até a interseção dessas linhas pontilhadas. Aqui a nossa primeira componente, ó, que eu estou colocando de azul, seria a minha componente do vetor V sobre o eixo X. Aí vamos apelidar isso de Vx. Vx, como é que eu leio? A componente horizontal do vetor V. Usando o raciocínio análogo, vamos obter agora a componente vertical. De novo, a partir da origem, você vai passar uma reta até tocar a linha pontilhada ali em cima. Ó. Esse é o meu vetor, que vou apelidá-lo de Vy. Como é que eu leio? Qual é o nome correto disso? Componente vertical do vetor V. Agora, como é que eu obtenho o módulo dessas componentes? Outro cuidado é que o aluno vê essa representação e aí o professor pergunta, quantos vetores tem aqui? Aí o cara diz 3. Na realidade, não. Quando você obtém as componentes, é como se você estivesse trocando esse vetor V por Vy e Vx. Então, na realidade, aqui, ó, quando eu faço as componentes, eu só tenho dois vetores, que são Vy e Vx. Antes, eu só tinha um vetor, que era o vetor V. Como é que eu obtenho o módulo de cada uma dessas componentes? O módulo, vocês já viram que eu posso representar da seguinte forma. Eu posso colocar aqui ó, o vetor, por exemplo, Vx dentro do módulo. Mas vamos usar a notação mais prática. Basta eu colocar Vx sem a seta. Isso aqui indica o módulo. Então, o Vx, observe que aqui eu formei um triângulo retângulo, em que o Vx é o cateto adjacente ao ângulo, o Vy é o cateto oposto ao ângulo. Eu, particularmente, prefiro a definição matemática correta de cateto adjacente, cateto oposto. No entanto, o objetivo da gente aqui é facilitar o seu entendimento. Você pode usar de um artifício que muitos professores usam hoje em dia, que é a expressão colado no ângulo, separado do ângulo. Você usa essa notação para facilitar seu entendimento, mas saibam que colado ao ângulo significa adjacente. Separado do ângulo indica oposto. Então, o Vx, se eu pegar esse cateto adjacente aqui, ó, eu usaria a relação cosseno da trigonometria, porque o cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente
e a hipotenusa. Portanto, o Vx seria o vetor V vezes Vx está colado, então é cosseno do ângulo θ. Enquanto que o Vy seria o cateto oposto, ou seja, separado. Então, vai ser o vetor V separado, se é de seno do ângulo θ. Então, essa é a expressão matemática que vamos utilizar para o cálculo do módulo das componentes vetoriais. Sempre fazendo a componente é igual ao vetor vezes uma razão trigonométrica, que é seno ou cosseno. Cosseno, quando a componente estiver colada ao ângulo, e seno, quando a componente estiver separada do ângulo. E para memorizarmos isso, eu coloquei aqui algumas questões, só de aplicação, sem muita complicação. Vejamos. No primeiro caso, calcule, olha o que ele quer. Ó. Vamos nos familiarizar com as linguagens. O módulo das componentes vetoriais. Quando ele pede o módulo das componentes vetoriais, é o Vx, Vy. Eu coloquei V porque eu chamei o vetor de V. Neste caso aqui, eu estou chamando o vetor de F. Então, seria Fx e Fy. Letra A. Vamos representar no desenho cada uma das componentes, embora ele não tenha pedido isso, mas já vai servir para a gente ir se acostumando. A partir da origem, vamos traçar os eixos perpendiculares. Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. Vamos agora obter as componentes traçando as paralelas. Então, a partir da extremidade, eu passo essa primeira paralela até tocar X, depois passo essa outra paralela até tocar Y e vamos pontilhar isso aqui. Vamos traçar agora os vetores. A partir da origem, sobre o eixo X, nós temos a componente Vx. No caso aqui não é V, porque eu estou chamando o vetor de F, tá vendo? Então, aqui seria Fx. Agora, vamos fazer a componente vertical, a partir da origem para cima, o nosso Fy. E agora, vamos obter o módulo. O módulo é fazer aquela continha. Fx é a componente horizontal, vai ser o vetor F, vezes o Fx está colado no ângulo ou está separado no ângulo? O ângulo está aqui, ó, que eu estou pintando de verde. Ele está colado ao ângulo. Se está colado, é o cosseno do ângulo, e o ângulo aqui é 60 graus. Portanto, esse Fx, vamos fazer essa conta. Quanto vale o F? O F está aqui, ó. O F vale 200. Então, eu coloco aqui 200 vezes. Quanto é o cosseno de 60? Cosseno de 60 está aqui em cima, ó, é 0,5. Portanto, a componente horizontal, 200 vezes 0,5 vai dar 100. A unidade é a mesma. Aqui está em Newton, então aqui a gente coloca Newton. Agora vamos à componente vertical, que é o Fy. Fazendo isso, Fy, vamos ao nosso dispositivo, é o vetor F vezes o Fy está separado ou está colado ao ângulo. Está aqui o Fy, o ângulo está aqui, ele está separado. Se está separado, é o seno, e o ângulo, 60 graus. Portanto, quanto é que vale o F? O F é 200 vezes. Quanto é o seno de 60? Está aqui, aí foi dado. 0,87. Fazendo esse produto, o Fy, observe que eu estou procurando o módulo, aqui ninguém coloca mais a seta em cima da letra. Se colocar a seta, tem que botar o módulo aqui do lado. 200 vezes 0,7, eu tiro a vírgula e os dois zeros. 2 vezes 7 dá 14, vai 1, 2 vezes 8, 16 e 1, 17, a unidade newtons. Pronto, resolvemos a letra A, encontrei o Fx e encontrei o Fy, componente horizontal e a componente vertical. Agora vamos fazer esse item B. Como no caso anterior, vamos começar traçando os eixos horizontal e vertical. A partir da origem, eu tenho aqui o meu eixo horizontal, X, o eixo vertical, Y. Vamos obter as componentes, então. Vamos lá. Vamos traçar as retas paralelas, né? A partir da extremidade, uma paralela até tocar X.
outra paralela até tocar y. Vamos traçar agora as componentes. Da origem até a interseção, aqui ó, eu tenho a minha primeira componente, que vamos chamar agora aqui de quê? Ó? Eu estou chamando isso aqui de D, tá vendo? Ó? Então, essa componente aqui vamos chamar de dx. Enquanto que a outra componente, na vertical, é da origem até a interseção. Isso vai ser o nosso dy. Agora vamos ao módulo de cada um deles. Observem, tá aqui o ângulo aqui neste caso é de 35 graus. dx é o vetor, vezes. Aí esse dx está separado ou está colado com o ângulo? Colado, né? Se está colado é o cosseno. De quanto? 35. Isso implica em dx igual a d. Quanto é que vale o vetor d? Está aqui, ó. D vale 100. Então, isso aqui vai ser 100. Vezes o cosseno de 35. Está aqui, ó. Cosseno de 35, 0,82. Portanto, o dx vai ser igual a 82. Aí a unidade, tem que ver a unidade do d. O d aqui está em metros. Então, aqui também é metro. Agora, vamos calcular o dy, usando o mesmo raciocínio. dy, que é a componente vertical, vai ser d. Aí vamos olhar o dy no desenho. Está aqui ele, ó. Ele está colado ou está separado do ângulo? O ângulo está aqui em cima, ele está aqui embaixo, está separado. Se está separado, é o seno. E o ângulo ali é 35 graus. Portanto, dy vai ser igual. Quanto é que vale o d? O d, de novo, é 100 metros. Quanto é que vale, neste caso, o seno de 35? Está aqui, 0,57. Fazendo, então, esse produto, dy vai ser igual a 100 vezes 0,57, isso dá 57 metros. Estaria resolvido esse item B de buchada de bode. Usando o mesmo raciocínio, primeira coisa, vamos traçar os eixos. A partir da origem, nós temos o eixo horizontal. A partir da origem, nós temos o eixo vertical. E agora vamos às componentes. Componente horizontal e componente vertical. Vamos traçar as paralelas. A partir da extremidade, eu tenho essa paralela x, depois essa paralela y. E agora vamos traçar as componentes. Componente horizontal, a partir da origem até tocar a interseção. Ó. É a nossa componente, o vetor aqui ó, é v. Então, aqui vai ficar vx. Agora vamos à outra componente, que é a componente vertical. A partir da origem até a interseção aqui, ó. Isso aqui seria o nosso vy. Vamos calcular os módulos agora. Módulo de vx, componente horizontal, é o v. Aí v, olha o ângulo, cadê? O ângulo está aqui, ó. Aí veja se vx está colado no ângulo ou está separado do ângulo. Vx aqui em cima, o ângulo aqui embaixo, está separado. Se está separado, é seno. Seno de 40 graus. O v, neste caso, v está aqui, ó, vale 30 metros por segundo. Vale 30 vezes o seno de 40. Seno de 40 está aqui, ó, 0,64. Fazendo esse produto, Vx vai ser igual a 19,2. A unidade, aí o V aqui está em metros por segundo, portanto aqui metros por segundo. Pronto, calculei o Vx. Falta a componente vertical, que é o nosso Vy. Aí a componente vertical é V vezes. Olhando o desenho, Vy está colado no ângulo ou está separado do ângulo? Está colado. Se está colado, é o cosseno. Cosseno de 40 graus. Portanto, Vy fica, o V ali é 30. O cosseno de 40 está aqui, ó, 0,77. Portanto, esse Vy, fazendo esse produto, dá igual a 23,1 metros por segundo. Calculado as componentes vetoriais. Tranquilo até agora, galera? Se está até aqui tudo bem, deixa o like para a gente aí. Olha esse outro exemplo aqui, muito comum. Quando a gente vai estudando as leis de Newton, vocês vão ver que tem muitos exercícios, vão ter muitos exercícios
parecido com esse aqui. Então, vocês já não vão ter mais dificuldade lá. Um garoto brinca puxando uma caixa sobre um piso sem atrito, como ilustra a figura abaixo. Represente, olha o que ele quer, represente no desenho as componentes vetoriais da força aplicada pelo garoto. E, em seguida, calcule o módulo dessas componentes. Então, ele fez duas perguntas. Primeiro, ele quer que a gente represente no desenho. Depois, ele quer que a gente calcule o módulo. Representar é só fazer o desenho ilustrativo. Vamos fazer isso, então? A partir da origem, a gente já pode traçar aqui ó, a componente horizontal. Como aqui eu estou chamando de F, ó, observe aqui, ó, é um F. Então, essa componente horizontal seria o nosso Fx. Agora, vamos à componente vertical. Componente vertical, basta traçar aqui, ó, a partir da extremidade de Vx até tocar a extremidade do vetor. Está aqui o nosso vetor Fy. Pronto, ó, já representei como ele pediu. E aqui nós temos o ângulozinho ó, de inclinação. Feito isto, ele ainda quer que a gente calcule os módulos. Ah, professor, aí eu já sei porque eu fiz nesse instante 3 exemplos, o senhor explicou, ainda está na minha mente. Componente Fx vai ser o F vezes. Aí vamos olhar o Fx, se está colado ou se está separado. Fx aqui está ó, colado. Se está colado, é o cosseno. E qual o ângulo? 28. Portanto, Fx vai ser igual a quanto foi o F? Está aqui no desenho, ó, 80. Vezes. Quanto é o cosseno de 28? Está aqui, ó, cosseno de 28. 0,88. Portanto, o nosso Fx vai ser igual a 70,4. E a unidade, a força que está em Newton, portanto, aqui é Newton também. Já fizemos a primeira, já calculamos o módulo da primeira componente. Vamos para a segunda, que é o Fy. Aí o Fy é o F, que é o vetor. Vamos ver agora se é seno ou cosseno. O Fy aqui, ó, ele está colado no ângulo ou está separado do ângulo? Está separado. Se está separado, é seno de 28 graus. Substituindo letra por números, fica Fy, o F, 80. O seno de 28 está aqui embaixo, 0,47. Agora o nosso Fy vai ser igual a 37,6 newtons. Tá aí mais uma questão resolvida. Não deixe de deixar aquela curtida e se inscrever no canal. Mais um exemplo típico que vocês vão encontrar em muitas situações na hora de resolver problemas de física. Plano inclinado é uma coisa que é comum aparecer nos vestibulares aí, né? Vejamos, aqui nós temos uma ilustração. Ele diz o seguinte: um bloco está apoiado sobre uma rampa, como mostra a figura. Estão representadas as forças que sobre ele atuam. Determine o módulo das componentes do peso, que são paralelas à superfície de contato e perpendicular. Ora, paralela ao plano seria isso aqui, vamos chamar de eixo X. Perpendicular, isso aqui que forma um ângulo de 90. Ele já colocou esses eixos, mas nos problemas, geralmente só aparece o bloco e o plano. Representar esses vetores fica a critério do aluno, ele tem que saber fazer isso, certo? Agora vamos obter as componentes. A componente paralela. Bom, a componente paralela, professor, que está paralela ao plano, seria isso aqui, ó. Eu subo aqui, então teria essa componente aqui, ó, que vai dar a origem do vetor até aqui. Fazendo de azul aqui, ó, essa componente aqui. Essa é a componente, eu estou chamando de peso, então aqui vai ser a componente que eu vou chamar de Px. Agora a componente vertical. A componente perpendicular, né? Tá aqui a extremidade, você vai fazer a linha pontilhada até tocar aqui, a partir da origem, ó, traça a componente de vermelho. Então, e agora, isso aí é o que? É o P, né? Então, aqui a componente PY. Representei. Agora vamos calcular os módulos. Cadê o ângulo? Vamos lá procurar o ângulo. O ângulo é esse de 30, que corresponde a esse aqui, ó. Aqui o ângulo. Vamos calcular a componente agora Px, galera do bem. É P vezes. Aí o Px aqui está colado ou está separado do ângulo? Px aqui em cima, o ângulo está aqui embaixo. Está separado. Se está separado é o seno. Seno de quanto? Seno de 30 graus.
que foi dado aqui, ó, 0,5. E o peso P também foi dado, ó, 400 newtons vezes o seno de 30, 0,5. Portanto, essa componente Px, 400 vezes 0,5, isso dá 200 newtons. Professor Chicão, acabou a questão? Ainda não, ainda não. Por que falta a componente vertical, que é o nosso PY, que vai ser P vezes. Aí o PY aqui está separado ou está colado no ângulo? Ah, Chicão, está colado. Se está colado, é cosseno. Cosseno de 30 graus. Portanto, PY, o P é o 400, vezes o cosseno de 30 está aqui, ó, é 0,8. Portanto, o PY, componente perpendicular, dá igual a, tiro aqui, 320 newtons. Ah, professor Chicão, não é difícil, só preciso lembrar desse negócio de separado, de colado, para saber se uso o seno ou se uso o cosseno. Exatamente. Pessoal, era isso que tínhamos para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido cada resolução dessa aí. Se gostou, deixa aquele like. Se não entendeu, vai nos comentários, diga, professor, eu não entendi isso ou aquilo, tá bom? E um forte abraço, muitíssimo obrigado e até o nosso próximo vídeo.